Fala galera, professor André na área, sejam bem-vindos ao Texto 21. A gente está aqui com a galera do primeiro ano, mais uma vez, para darmos seguimento ao nosso conteúdo envolvendo signo linguístico de Saussure, ok? E aí eu quero deixar registrado aqui a última participação na aula passada da nossa colega Bruna, que não deu uma definição, vamos dizer assim, canônica, não está nos autos lá saussurianos, mas acho que ajudou bastante a galera definindo imagem acústica como a memória do som, vamos dizer assim, né? Então tem gente que pensa que, quando a gente fala de imagem acústica, pensa que a imagem acústica é a imagem, né, a visual, aquela imagem meio que fotográfica que vem à nossa mente quando a gente ouve alguma coisa. Então, por exemplo, se eu falo para vocês cachorro, aí de repente vem, não estou xingando ninguém não, tá? Aí vem a imagem do seu bichinho de estimação, né? Essa imagem, que é como se fosse uma foto na sua mente do bichinho de estimação, isso não é a imagem acústica, certo? A imagem acústica é essa memória psíquica que a gente tem do som, né? essa representação psíquica que a gente tem do som, que a gente consegue memorizar uma vez que a gente ouve, a gente está inserido no sistema da língua, e aí a gente ouve e grava aquilo e sabe como, inclusive, reproduzir aquilo depois, certo? E aí a gente viu que esses termos que Saussure, então, pensou inicialmente como conceito e imagem acústica, eles então são substituídos por termos melhores, certo? Que são o significante e o significado. O significante para a imagem acústica e o significado para o conceito, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui duas imagens para ficar mais simples, né? Antes da gente ir para o nosso material, tá? Então, observa aí que aqui a gente tem o quê? A gente tem o significado, certo? Que antes era o conceito para Saussure, e agora nós temos o significante, que antes era a imagem acústica, certo? Para Saussure. Então, o signo é a composição do significado, do significante com o significado, ok? E essa junção, como a gente viu, é indissociável, certo? Repara que esses termos, significante e significado, eles soam muito melhores e são mais adequados até mesmo no que diz respeito a gente ampliar as teorias de Saussure para outras áreas e para outras realidades. Por exemplo, eu não poderia falar de imagem acústica, tá? Eu não poderia falar de imagem acústica, tá? Quando o assunto fosse, por exemplo, a linguagem de sinais, né? Então, exemplo, eu não ia poder mencionar a imagem acústica. É óbvio que no caso da língua de sinais, a Libras, por exemplo, você não tem as mesmas características, exatamente as mesmas características do signo linguístico que a gente vai estudar, inclusive a primeira agora, né? Mas assim, há sinais, vamos dizer assim, certo? E esses sinais, eles não são a própria coisa no mundo, mas eles representam a coisa no mundo. Então, a gente também tem aí, a gente também pode pegar esses termos significante e significado e aplicar para outros sistemas, vamos dizer assim, que não sejam necessariamente sistemas linguísticos, ok? Exatamente como a língua oral, a língua falada. Tá? Então, essas terminologias elas são, de fato, mais adequadas, certo? Além de tudo aquilo que a gente já discutiu na aula passada. A outra imagem que eu queria mostrar para vocês é, já dando um exemplo, né, usando a terminologia nova, essa daqui, certo? Acho que todo mundo consegue enxergar aí, né? Então, veja, eu tenho, tá, o significante mesa, certo? Então, se eu falo 1, 2, 3, mesa, agora só aqui na mente de vocês, 1, 2, 3, né? Você ouviu aqui, tá? Então, isso é o significante. E o que é o significado? O significado é a ideia que você tem desse significante, certo? A junção dos dois, então, representando o signo linguístico mesa, tá? Ok. Aí eu disse para vocês que hoje a gente ia ver na verdade, a gente ia começar a ver, né, as características do signo linguístico, certo? Dois princípios básicos do signo linguístico,
dissocie. O primeiro deles é o mais, digamos assim, indigesto dos dois, mas eu garanto para vocês que a parte mais complicada do conteúdo já foi, né? Já foi com a parte introdutória. Uma vez que você já entendeu o que é o signo linguístico, já entendeu quais são os elementos que o compõem, certo? E com a importância dessas terminologias, fica mais fácil de você entender aqui os princípios. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o material, ok? Então, o primeiro princípio que ele coloca aqui é a arbitrariedade do signo, tá? A arbitrariedade do signo. E aí ele começa. O laço que une o significante ao significado é arbitrário, tá? Então, essa é a tese de Saussure em relação a isso. O que ele quer dizer com isso? Que não existe, prestem atenção que isso pode, se você ficar desatento, depois você não entende mais nada, tá? Não existe uma naturalidade, uma obrigatoriedade, certo? Em você representar um conceito no mundo por meio de um determinado significante, certo? Você tem um significado que você quer expressar por meio de um signo e há a junção, que é o próprio signo, do significado com o significante. Essa junção, certo? Se você está dizendo, ela é arbitrária, ou seja, não há nada que seja necessariamente intrínseco a essa junção. Um exemplo, tá? Nós chamamos, por exemplo, essa parte do corpo de mão, certo? Está aqui o ser real no mundo, a minha mão, um membro do meu corpo, ok? E eu tenho um signo para designar essa coisa no mundo, que é mão, certo? Esse signo é composto, como todos os signos linguísticos, de um significante e um significado. O significante é mão, certo? A sequência mão, certo? 3 sons nasais, uma só sílaba. Essa é a imagem acústica, esse é o significante, tá? E o conceito, o significado, é a concepção que todo mundo tem do que é uma mão, ok? Beleza. Assim como eu chamo isso daqui de mão, eu poderia chamar isso daqui de outra coisa. Eu poderia chamar isso daqui de qualquer outra coisa. Por exemplo, isso daqui não poderia ser, por exemplo, litos. O nome disso daqui não podia ser litos? Podia. Por que tem que ser mão? O que a palavra mão tem ou carrega, a sequência sonora mão carrega, que eu seja obrigado a pensar nisso aqui? Nada. Eu já automaticamente penso no membro mão porque eu já estou acostumado, porque essa convenção já foi colocada para mim desde pequeno. Então, isso daqui é uma mão, certo? Mas poderia ser litos. O nome disso aqui poderia ser. Se desde criança você tivesse vivido em um local onde as pessoas chamassem isso daqui de litos, o que ia ser isso aqui para você? Litos. Entende? Então, não há uma obrigatoriedade, uma naturalidade na hora em que você verifica a ligação entre a mão e entre o significado e o significante. E aí, se você mais lá na frente vai explicar isso melhor, dizendo que uma prova disso é o fato de que a gente tem vários significantes diferentes em idiomas diferentes. Então, se o significante mão, se a palavra mão, certo, tivesse, de fato, alguma coisa naturalmente ligada, associada ao membro mão, então todo mundo na face da Terra teria que chamar isso daqui de mão, ou de pelo menos alguma palavra parecida com mão. Mas quando você vai para o inglês, pensei para uma coisa muito exótica. O inglês, por exemplo, isso daqui não é mão. Isso daqui é hand, certo? Então, o fato de existirem palavras diferentes, totalmente diferentes, para designar o mesmo conceito, certo? É uma prova de que essa união entre o significante e o significado, ela é algo arbitrário. Ela é uma convenção. Não é algo natural, certo? No nosso caso, na nossa história, por causa dos nossos ancestrais, dos nossos idiomas ancestrais, hoje a gente chama isso daqui de mão, certo?
Mas qual é a obrigatoriedade que eu tenho de associar a cadeia sonora mão ao conceito de mão? Nenhuma. Poderia ser qualquer outra coisa, certo? Vai ficar mais claro seguindo aqui adiante, tá? Então ele diz: o laço que une o significante ao significado é arbitrário. Ou então, visto que entendemos por signo o total resultante da associação de um significante e um significado, podemos dizer mais simplesmente: o signo linguístico é arbitrário. O signo linguístico é arbitrário. Assim, a ideia de mar, ele coloca aqui como exemplo mar, não está ligada, por relação alguma, interior à sequência de sons a, ar. Não há uma ligação intrínseca, uma associação interior, natural, entre o som de ar, mar, tá? Que é o significante, com o significado. Tá? Poderia ser representada igualmente bem por outra sequência, se você coloca. Tá? Poderia ser representado muito bem, igualmente bem, por outra sequência. Não importa qual. Como prova, temos as diferenças entre as línguas e a própria existência de línguas diferentes. O significado da palavra francesa bœuf, não sei como pronunciar isso, tá? Que significa aqui para a gente português boi, tem por significante bœuf, né? Ele colocou aí a transcrição fonética, algo como se fosse bœuf. De um lado da fronteira franco-germânica. Então, do lado da França, eles vão pensar no conceito de boi. E eles vão pensar no conceito de boi usando qual significante? Esse daí, bœuf, essa cadeia, bœuf. Eles vão olhar para o conceito de boi, vão pensar no conceito de boi e qual é o significante que eles vão usar? Bœuf. Mas do outro lado da fronteira, na Alemanha, a mesma coisa, o mesmo conteúdo, o mesmo conceito, ou seja, o mesmo significado se dá através de um significante totalmente diferente, né? Ox. Percebe? Então, a minha pergunta é: o que a palavra ox, a cadeia sonora ox, formada por esses três sons, ox, certo? O que ela remonta na nossa mente, necessariamente, a imagem ou a ideia de um boi? O que a sequência ox tem a ver com o conceito de boi? Naturalmente, internamente falando. E a resposta é nada. Nada. Porque se a imagem do boi, a ideia do boi, o significado por trás do boi, sugerisse para o ser humano que aquele bicho tivesse que se chamar ox, ou tivesse que se chamar algo parecido com ox, o que ia acontecer, gente? Todo lugar onde tivesse um boi, como é que ele seria chamado? Ox. Entende? Mas você não precisa atravessar o oceano, é isso que o Soci está dizendo. No mesmo continente, você só atravessa a fronteira. O mesmo animal vai ser chamado de ox, de um lado, e o mesmo animal do outro lado vai ser chamado de buff. Ou seja, não há uma ligação intrínseca, natural, obrigatória entre o significante e o significado. É algo fortuito, é algo convencional, certo? Ou seja, convencionou-se na Alemanha, ao longo da história da língua, que aquele bicho era o ox. Isso foi passado de geração em geração, as pessoas chamam esse bicho hoje de ox. Mas o que ox tem a ver com o animal boi? Nada. Só na cabeça do alemão, que vai ter alguma coisa a ver, porque eles falam, se referem ao boi usando essa palavra. Mas o boi me sugere que eu tenha que chamá-lo dessa forma? Não. Tá? Mais um exemplo, que ele não coloca aí, mas só para ficar mais claro. Eu dei para vocês ainda há pouco, tá? Como exemplo, o significante da palavra mesa, né? O signo envolvendo mesa, certo? Aqui em português nós chamamos esse objeto de mesa. Mas tem alguma coisa nesse objeto, por mais que a gente consiga fazer uma relação, e eu vou fazer a relação com vocês, etimológica, certo, da palavra, mas existe alguma coisa na mesa que me obrigue, como ser humano, a nomeá-la mesa? Não, não existe. Ok?
Se você respondeu aí na sua mente, ao menos que não existe, você acertou, não existe. E qual é a prova disso? Porque se tivesse alguma coisa na mesa que me obrigasse a chamá-la de mesa, então todo mundo que tivesse uma mesa a chamaria de como? De mesa. E como é que as pessoas chamam o que nós chamamos de mesa aqui, como é chamado pelos falantes da língua inglesa? Table, certo? Então, dá para fazer uma reconstrução etimológica do motivo dessas palavras? Sim, dá. Então, no caso, por exemplo, da palavra table, em inglês, tá? A etimologia da palavra remonta a alguma coisa que é uma tábua, certo? Essa é a ideia da palavra, alguma coisa que é uma tábua, ou seja, faz sentido, certo? De fato, especialmente quando você pensa naquelas mesas mais rústicas, mais antigas, e o inglês ele tem uma raiz muito antiga, certo? Como o português também. Em algum momento, os ancestrais do povo que hoje fala a língua inglesa, certo? Perceberam que eles poderiam usar uma tábua como um suporte para refeições ou para encontros, e eles nomearam aquilo lá de table, certo? Obviamente que a palavra foi se alterando, não era essa a palavra originalmente, mas a ideia de tábua ficou. Agora eu pergunto, esse objeto, o conceito por trás desse objeto, me obrigaria ou obrigaria todos os povos a chamarem, a terem um significante igual para esse objeto? Não. E a prova é o nosso ramo, né? Porque os nossos ancestrais, quando nomearam o mesmo objeto, não pensaram tanto no material de que ele era feito, mas eles pensaram na posição em que ele ficava. Então, mesa vem de meso, aquilo que fica no meio. Essa é a ideia de mesa. A etimologia é mesa da palavra em português. Então, preste atenção que cada povo vai perceber alguma coisa e vai nomear aquilo. Por mais que você consiga traçar a relação entre o significante, a palavra que você utilizou, o signo que você utilizou para nomear a coisa, certo? Por mais que você consiga fazer esse traço etimológico como eu fiz aqui, no caso das duas palavras dos dois idiomas, continua sendo arbitrário. Por quê? Porque, de novo, se o objeto mesa, lá no passado, na antiguidade, certo? Sugerisse que ela tivesse que ser chamada pelo material de que ela fosse feita, então todos os idiomas nomeariam a palavra mesa da mesma maneira. Entendeu? Todos eles nomeariam a palavra mesa pensando na questão de que é uma tábua. E não é assim. Se lá na antiguidade, lá nos primórdios, certo? O objeto mesa, ele obrigatoriamente sugerisse que ele tivesse que ser chamado de mesa porque ele fica no meio, então todos os idiomas, todas as culturas, não só a nossa, ao olharem aquele objeto, também pensariam na mesma coisa. E não é assim. Então, uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Num povo, aquilo lá chamou atenção. No outro povo, o que chamou atenção no mesmo objeto foi outra coisa. Então, eles nomeiam de outro jeito. Então, percebe? É arbitrário, é uma convenção. Alguém decidiu que era assim e ficou assim. E não tem absolutamente nada no próprio ser, no próprio objeto, certo? Que me obrigue a chamá-lo daquele jeito. Eu chamo porque eu fui ensinado desde criança a chamá-lo daquela forma, mas eu não sou obrigado, vamos dizer assim, nesse sentido de que o objeto não me obriga a chamá-lo daquela maneira. Entendeu? Então, isso é o que ele quer dizer com o signo linguístico ser arbitrário. A princípio, é isso que ele está colocando. Certo? Deu para entender isso? Posso seguir? Ou alguém já tem alguma dúvida? Posso seguir? Posso continuar? Beleza. Então tá. Que bom, vocês estão muito espertos. Ele continua, diz, o princípio da arbitrariedade do signo não é contestado por ninguém. Saussure diz. Às vezes, porém, é mais fácil descobrir uma verdade do que lhe assinalar o lugar que lhe cabe. O princípio enunciado acima domina toda a linguística da língua. Suas consequências são inúmeras. É verdade que nem todas aparecem à primeira vista com igual evidência. Somente ao cabo de várias voltas é que as descobrimos. E com elas a importância primordial do princípio. Então, basicamente, o que ele está dizendo nesse parágrafo, a gente não vai perder muito tempo aqui, gastar muito tempo aqui, o que ele está falando é que isso é muito óbvio, o que ele acabou de constatar como o primeiro princípio do signo é muito óbvio, e que ninguém contesta isso, pelo menos não na época dele. E
Ele disse que, entretanto, é mais difícil, às vezes, a gente perceber a importância de alguma coisa do que notar que essa coisa existe. Então, ele diz, olha, o fato de que esse princípio existe, ninguém contesta, mas qual é a importância disso? É isso que ele está falando no parágrafo. E aí ele vai fazer essa observação de passagem. Quando a semiologia, ou seja, o estudo do significado, como eu falei na aula introdutória, né, na primeira aula, certo? A relação do ser humano com o significado, como é que o ser humano lida com a questão da representação, certo? Lembra que eu disse que nós estamos rodeados de coisas que não são as próprias coisas, mas que representam essas coisas? Então, a semiologia vai estudar isso daí, tá? Quando a semiologia estiver organizada, deverá averiguar se os modos de expressão que se baseiam em signos inteiramente naturais, como a pantomima, lhe pertencem de direito. Supondo que a semiologia os acolha, seu principal objetivo não deixará de ser o conjunto de sistemas baseados na arbitrariedade do signo. Então, o que isso está dizendo? Tá? Eu, por exemplo, não vou gastar muito tempo discutindo. Claro que isso não existia na época dele, né? Mas supondo, vamos pensar aqui no aplicativo do Waze, certo? Aí tem lá um íconezinho com policial. Eu já sei ali no meu caminho que tem algum tipo de fiscalização, alguma autoridade, alguém da lei ali, alguma polícia, certo? Alguém do serviço de trânsito, enfim. Então, aquilo lá não é a pessoa, mas aquilo lá representa a pessoa, certo? E aquilo lá não é arbitrário. Eu não podia trocar, por exemplo, aquele ali por um pato, certo? Se aparecer um símbolo de um pato lá no Waze, eu nunca vou entender que no meio do meu caminho vai ter um policial. Eu vou pensar que alguém está fazendo uma gracinha, hackeou o aplicativo, ou que realmente tem um bando de pato passando pela estrada, certo? Então, percebe que há certos elementos de representação no nosso dia a dia que eles não são assim tão arbitrários. Então, ele está dizendo assim, ainda que a semiologia algum dia chegue a acolher esses outros tipos de representações, certo? Ainda assim, ele diz, o objetivo principal não pode deixar de ser o quê? O conjunto de sistemas baseados na arbitrariedade do signo. Ou seja, a semiologia vai dar atenção para aqueles signos que são arbitrários, certo? Que não chamam aquilo a que eles nomeiam por si só, são signos que são feitos por convenção. E ele vai dizendo, com efeito, todo meio de expressão aceito numa sociedade repousa em princípio num hábito coletivo, ou que vem a dar na mesma na convenção, que foi o que eu mencionei. Ou seja, as pessoas simplesmente chamam a luz de luz porque elas aprenderam que é assim e pronto, certo? Não tem nada na coisa no mundo que seja a luz que me obriga a chamá-la de luz, certo? É uma convenção. Aí ele vai falar, os signos de cortesia, por exemplo, dotados frequentemente de certa expressividade natural, lembremos os chineses que saúdam seu imperador prosternando-se 9 vezes até o chão. Ninguém quer falar da China agora, né? Mas tá aqui. Não estão menos fixados por uma regra. É essa regra que obriga a empregá-los, não seu valor intrínseco. Então, o que você está dizendo aqui? Deixa eu me levantar aqui um pouquinho, só para ficar mais claro. Basicamente, ele está falando o seguinte, tá? Que até aqueles símbolos de cortesia, por exemplo, quando a gente se curva diante de alguém, certo? Ou se prostra, ou se ajoelha, certo? Já parece que é uma coisa meio que óbvia. Não é tão arbitrária assim, no sentido de que, ora, se eu quero reconhecer que a pessoa que está diante de mim é superior a mim, então eu faço um gesto de me curvar. Então isso parece que é natural. Aí isso você está dizendo, não, isso também é uma regra, certo? Basta a gente pensar, por exemplo, em alguns costumes, algumas diferenças culturais, por exemplo, entre nós e algumas etnias, né, da Índia, por exemplo, do país da Índia, né? Por exemplo, na Índia, em alguns lugares da Índia, é extremamente ofensivo se uma pessoa senta, certo? E ela mostra para outra a planta dos pés ou a planta ou a sola dos pés, a sola dos sapatos, né? Então, se você deixa visível para alguém a sola dos sapatos, isso pode ser considerado em alguns lugares da Índia, por exemplo, uma coisa extremamente ofensiva, né? E na nossa cultura, não necessariamente. Talvez você passe a imagem de um fanfarrão, né? De alguém folgado, mas não necessariamente de uma ofensa. Então, mesmo os símbolos, né, os signos de cortesia, de educação, eles também são, de certa forma, arbitrários. Há uma regra que os fixou, eles não são necessariamente naturais, certo?
Pode-se, pois, dizer que os signos inteiramente arbitrários realizam melhor que os outros o ideal do procedimento semiológico. Eis porque a língua, o mais completo e o mais difundido sistema de expressão, é também o mais característico de todos. Nesse sentido, a linguística pode erigir-se em padrão de toda a semiologia, se bem a língua não seja senão um sistema particular. Ou seja, basicamente o que você está dizendo é que se a semiologia vai estudar como é que se processa esse signo, que nada tem a ver com o seu conceito, mas que mesmo assim ele representa aquele conceito, a língua é o melhor sistema para isso. E aí ele continua dizendo, utilizou-se a palavra símbolo para designar o signo linguístico, ou mais exatamente o que chamamos de significante. Há inconvenientes em admiti-lo, justamente por causa do nosso primeiro princípio. O símbolo tem como característica não ser jamais completamente arbitrário. Ele não está vazio. Existe um rudimento de vínculo natural entre o significante e o significado. Então, bora sair do signo linguístico e bora para o símbolo, por exemplo. Vamos pensar no símbolo da justiça. O símbolo da justiça, entre outras possibilidades, é uma balança, que representa aqui a equidade, o equilíbrio, a justiça, que tem que ser igual para todos e tal. Eu não posso trocar esse símbolo por um carro e insistir que agora o carro vai representar a justiça, entende? Então, no caso dos símbolos, a arbitrariedade ela não é total. Existe um vínculo rudimentar entre aquilo que eu represento e aquilo que eu uso para representar. Só se diz, na língua não, certo? O signo linguístico não é assim, tá? A palavra arbitrário requer também uma observação. Não deve dar a ideia de que o significado dependa da livre escolha do que fala, tá? Então, colocaram aqui no chat ainda há pouco, né? Eu vou ler ipsiliteris. Se eu quiser chamar de pão, eu chamo, né? Se eu quiser chamar de pão, eu chamo. Colocaram no chat. Então, Soci já previu que isso ia acontecer, que alguém fosse dizer uma coisa dessa, certo? E ele colocou aqui. A palavra arbitrário requer também uma observação. Não deve dar a ideia de que o significado dependa da livre escolha do que fala. Ver-se-á mais adiante que não está ao alcance do indivíduo trocar coisa alguma num signo, uma vez que esteja ele estabelecido num grupo linguístico. Então, significa dizer que eu não tenho, como único falante na língua, o poder de chamar as coisas como eu quero, porque é arbitrário. Não. O que ele quer dizer, ele vai completar. Queremos dizer que o significante é imotivado. Vocês podem grifar aí essa palavra nas anotações de vocês, né? Isto é, arbitrário em relação ao significado, com o qual não tem nenhum laço natural na realidade. Tá? Então, o primeiro princípio que ele quer destacar é esse, gente. Tá? Ou seja, o signo ele é arbitrário. O que foi que levou no passado distante, remoto, né, dos nossos ancestrais, que as coisas recebessem o nome que elas receberam, ok? O que foi que provocou que os nossos ancestrais tivessem chamado X de X, Y de Y? Tinha alguma coisa no X, tinha alguma coisa no Y que forçou aqueles falantes ancestrais a chamarem o X de X e o Y de Y? Não. Eles chamaram em algum momento, certo? Isso foi passando de geração em geração, e hoje a gente tem a convenção, mas essa convenção ela é imotivada, certo? É arbitrário não no sentido de que eu tenho o poder de mudar quando eu quiser, mas é arbitrário no sentido de que não existe na coisa, no ser real no mundo, nada que me obrigue a chamá-lo da forma como eu chamo. Eu chamo de X, mas eu poderia ter chamado em algum momento na história da humanidade, o nome poderia ter sido K, o nome poderia ter sido Q, o nome poderia ter sido qualquer outro nome. Aconteceu de ser esse, mas poderia ter sido outro, certo? Isso que quer dizer que o signo é arbitrário, tá bom? E quando eu perguntar para vocês na prova, né, qual é a prova, o que você pode usar para demonstrar, para exemplificar que o signo linguístico é arbitrário? Você vai usar o raciocínio de Saussure. Você vai ilustrar que o signo de fato é arbitrário e motivado, tá? O significante com o significado dessa junção ela é imotivada, dando exemplos de outros idiomas, tá? Então, bora pensar aqui em professor, por exemplo, tá? O que tem o ser professor nele, o que ele carrega consigo que obrigue as pessoas a chamá-lo de professor? Nada, tá? Porque se todo
todo professor evocasse esse significante, professor, se tivesse alguma relação, então em todos os lugares do mundo o professor seria professor, certo? Em inglês é teacher, em francês é le professeur, em espanhol é maestro, em finlandês é opettaja, em grego é didaskalos, enfim, são nomes totalmente diferentes, significantes totalmente diferentes para um mesmo significado, para um mesmo conceito, o que mostra que essa junção entre significante e significado, ela é imotivada, ela é arbitrária. Alguma dúvida? Dúvidas? Obrigado. Essa aula está sendo linda, estão falando aí. Nenhuma dúvida? Bom, sem dúvida. Então, vá, diga qual é a sua dúvida, por favor. Pode ativar o microfone para ser mais rápido, a gente tem pouco tempo. Há alguma palavra cujo significado é idêntico para todas as línguas do mundo? Boa pergunta. Né? Olha, basicamente, pode dar um mute de novo. Basicamente, o que você está perguntando é se existe uma cadeia sonora, certo? Ou seja, um significante que tenha o mesmo significado em todo mundo, ou seja, que todo mundo chame aquela coisa pelo mesmo significante, pelo mesmo signo, vamos dizer assim. Eu desconheço se existe uma palavra assim. Eu creio que não, tá? Eu creio que não. É óbvio que existe algumas palavras que, por uma questão de migração, já vou dar a palavra, tá? Para quem levantou a mão. Por uma questão de migração, de povos, e também conta muito quando essa palavra entrou em uso, né? Na cultura, por exemplo, palavras que denotam aparelhos digitais, tecnológicos, elas costumam ser mais uniformes ao redor do mundo. Mas mesmo assim, mesmo quando a palavra cai na popularidade mundial, ela rapidamente é abarcada pelo sistema fonético da sua língua, da sua própria língua, e ela muda. Então, por exemplo, vamos pensar aqui uma palavra bem popular, banana, certo? Banana é uma palavra que a gente vê que em vários idiomas é muito parecido, certo? Às vezes a escrita é igual, mas é que tá. O signo ele é primeiramente falado, então por mais que seja muito parecido, não é o mesmo, certo? E mesmo onde às vezes há a palavra opção banana, né? Você tem na verdade outra palavra prevalecendo. Então, por exemplo, vamos pensar em espanhol aqui, não precisa ir muito longe, aqui os nossos vizinhos, muitos vão chamar a banana de plátano. Plátano, é assim que é. É plátano, né? Não banana. Então, eu não acho que exista esse significante, essa palavra que seja universal, que todas as línguas chamem, porque são muitas as línguas, né? Eu penso que não. E isso é uma prova de que, de fato, o signo ele é imotivado, ele é arbitrário, tá? 2 pessoas levantaram a mão. Quem foram? Samuel e eu não sei quem é o policial canino. Primeiro o policial canino, por favor. Rapidinho, que a gente só tem 4 minutos. Professor, toalete não é o jeito universal de se falar banheiro? Não, Todas as línguas têm a mesma não. sonoridade? Não tem todas as minhas. Olha só o jeito como a gente fala, né? Toalete. Em inglês, por exemplo, a palavra que... Na verdade, a gente tirou essa palavra do inglês, que tirou, por sua vez, do francês. Né? Em inglês, por exemplo, eles vão falar toilet. Toilet. Né? Então, não é a mesma coisa. Mesmo quando a escrita é parecida ou a pronúncia é parecida, mas o fato só o sotaque em si já mostra uma diferença, entendeu? Já mostra a diferença. Samuel. A cadência sonora, ok, pode ser considerada universal, tipo
por todos, por entenderem, ok? Ok, né? É uma cadeia sonora, no caso. A história da palavra ok, vamos dizer assim, ela é diferenciada porque, na verdade, ela tem uma história, ela surgiu como se fosse uma sigla, né? Na verdade, nem uma sigla ela é um símbolo, tá? Que era 0 mortes, né? Ou seja, tudo ok no sentido de que todo mundo estava vivo. Aí a gente acabou incorporando isso, tá? Não acho, novamente, que a gente possa considerar como universal, porque você vai ter línguas em que vamos pensar aqui, por exemplo, numa língua indígena. Isso aí, não precisa sair do país. Bora ficar aqui no território nacional, bora pensar em língua indígena. Em que eles expressem que está tudo bem de diversas formas, mas não vai estar incluso lá, dificilmente vai encontrar, especialmente se essa etnia não tiver tido nenhum contato, né, com as cidades, né, com centros urbanos, ou mesmo com o meio rural. Se elas estiverem ali, isoladas, com ainda algumas tribos, elas, por exemplo, não vão falar, elas não vão se referir a coisas que tudo está bem, elas vão falar ok, entendeu? Não vão. Na verdade, quando a gente encontra esses exemplos que vocês estão dando pra gente, né, ok, toalete, e o que eu mencionei ainda há pouco em relação à questão de palavras que nomeiam coisas digitais, né, esses aparelhos mais modernos, a gente tem aí o fenômeno do empréstimo linguístico, né? O que prova, na verdade, ao invés de refutar a tese de Saussure, prova a tese de Saussure, de que a língua é arbitrária, porque ao invés de a gente chamar por um nome que é próprio nosso, né, que faz, digamos assim, que é mais confortável para a nossa fonética, mais próximo do que a gente reconhece como real, como realidade, a gente acaba incorporando elementos estranhos, né? Então, por exemplo, não é tão fácil falar commodity. Ou então, por exemplo, feedback, né? A gente até pega e fica parecido com a nossa pronúncia. A gente põe feedback, né? A gente fala assim, ao invés de dar um nome próprio nosso. Então, de forma alguma, na verdade, corrobora mais ainda. A gente está com o nosso tempo estouradaço. Gostei das perguntas de vocês, da participação de vocês. A gente vai ficar por aqui hoje. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. E se tiverem, eu posso tirar lá no grupo do Tira Dúvidas e trazer pra gente na próxima aula, ok? Um beijo do Magro. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa noite.